A paz do Senhor, amados, tudo bem com você? Já estamos de volta aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Vamos dar início a mais um trimestre, né? Para a glória de Deus. Estamos na lição de número 1 do quarto trimestre de 2022. Ezequiel, o Atalaia de Deus, é o tema da lição de número 1. O tema geral da lição é a justiça de Deus. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho em nome de Jesus. A gente já vê aqui o texto áureo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, veja que versículo profundo, né? Que palavras profundas que o apóstolo Paulo falou. Isso que essa palavra possa estar fazendo um grande efeito nas nossas vidas, né? Nos crentes dos últimos dias, em que nós precisamos mais do que nunca anunciar o evangelho. A gente viu também a verdade prática, a nossa verdade prática, né? Ela fala, além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então, tá aí a verdade prática, né? Além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas obras. Veja que é o trabalho que tinha o Atalaia, né? Que tinha não, que tem, porque nós somos atalaias também. Então, ele precisa guardar e cuidar. Aí tem também a outra missão, né, do Atalaia, que é anunciar. Anuncia o quê? O julgamento, né, do Senhor, nosso Deus, e também as boas novas, né? A gente tem que anunciar tanto o julgamento, né, para que as pessoas tomem cuidado, mas também as boas novas, né, para mostrar também para as pessoas que Jesus está aí, ó, para salvar a todos quanto aceitam a salvação em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos do 16 ao 21 e depois o 27. Então, vamos lá, a introdução da nossa lição, ela, ela fala, cadê aqui, introdução, ela vai falar sobre, cadê aqui, ela vai falar aqui, ó, nesse trimestre, né, nesse trimestre, foram selecionados do livro do profeta Ezequiel, né? Tem que baixar isso aqui para a gente ver melhor, né? Tem que a gente ver melhor aqui. Eu não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo. Mas pronto, agora. Então, as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro de Ezequiel. Do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Aí, por que é importante, né, estudar, né, o livro de Ezequiel? Por que é importante hoje esse estudo? Aí ele fala que primeiro porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Então aqui já é um ponto importante, né? Quando estudamos o livro de Ezequiel, nós nos deparamos, né, com essas verdades, né? A gente entende a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a humanidade. Então a gente já se depara com esse primeiro tema, né? Deus soberano em nossas vidas. Mas ele fala também de uma outra coisa aqui, ó. Ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas, na vida das nações, e também porque o livro de Ezequiel nos leva a uma avaliação contínua sobre os nossos relacionamentos
com Deus, né? A gente vê, né, como é que está o meu relacionamento com Deus. Quando nós começamos a ler e a estudar o livro de Ezequiel, essa leitura nos leva também a esse julgamento de nós mesmos, né? Como que nós estamos diante de Deus. Então, a presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Bom, a gente já vê no primeiro tópico, a gente já sabe, né, que a palavra-chave é atalaia, e a gente já vê aqui a importância aqui, ó, no primeiro tópico, né, que vai falar sobre o livro, O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. É um livro bem parecido com o Apocalipse, né? Como que ele estivesse antecipando, né? Mostrando os acontecimentos, antecipando ali os acontecimentos. E a gente vê, ó, do capítulo 1 até o capítulo 24, a gente vê, ó, pode ser, a gente vê que o livro pode ser dividido em três partes principais, em que a primeira do capítulo 1 ao 24, a segunda do capítulo 25 ao 32 e a terceira do capítulo 33 ao 48. Aí ele divide o tópico em três partes, falando exatamente dessa divisão aqui dos capítulos, e a gente vê aqui a primeira parte, né? Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Então, nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Então, é o que se encontra na primeira parte do livro, né? O anúncio da destruição de Jerusalém e do templo. Então, aí, ó, só que quando recebeu a visão da glória de Deus, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízo. Aí vai falar que é contra a prostituição, contra a idolatria do povo, né? A mensagem traz também uma série de advertência aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes, né? Então, essa primeira parte, o tema central é esse, né? Na primeira parte do livro de Ezequiel, né? Que vai, né? Do capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28, né, falando sobre a visão, né, que ele teve ali no rio Quedar, tal, Quebar, né, no rio Quebar, está aí essa divisão. E falando também dos juízos, né, ele fala contra a prostituição, contra a idolatria, né? Então, é a mensagem central da primeira parte do livro. Aí a segunda parte, a gente já vê aqui, ó, depois dos pronunciamentos de juízo, né, que a gente viu que ele faz, né, contra a prostituição, contra a idolatria e outras coisas mais. A gente vê que a segunda parte, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. E há de se chamar a atenção aqui nessa segunda parte do livro, porque muitas vezes as pessoas, né, os crentes, acham que Deus não está nem aí para os ímpios, para as pessoas que não servem a Deus. Porém, Deus está de olho em tudo, né? Não passa nada que o nosso Deus não perceba. E ele se importa, sim, com as pessoas também que ainda não o servem, né? Para juízo também, ainda que o principal foco seja a salvação. Mas veja aqui, ó, vê que ele profetizou para Moabe, para Amon, para Edom, para Filístia, Tiro, Sidom e até para o Egito. E essas profecias elas vai do capítulo 25 ao 32. Então, é o que eu falei, o que é que isso revela? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso Deus não é somente o Deus de Israel, ou seja, não é também somente o Deus dos crentes, mas também de todas as nações, soberano em tudo,
né? Soberano em todo o universo. E aí a gente vê as referências, né, em que o nosso Deus, ele é soberano. Então essa é a segunda parte do livro, tendo a terceira parte, que diz que começa com a notícia da queda de Jerusalém. Ezequiel 33, 21, começa com a notícia da queda, né? E aí as profecias vai, né, dos capítulos 33 até o 39, falando, né, do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos, né, que é aquela passagem muito conhecida em que os nossos irmãos gostam muito de pregar, né, de Ezequiel falando ali, né, quando ele teve aquela visão em que Deus levou ele a um vale de ossos sequíssimos, e ali dá bastante mensagem, né, para a igreja. Mas está incluído nessa terceira parte do livro. Aí no segundo tópico é sobre o profeta. A gente viu, né, ali sobre o livro. O primeiro tópico foi sobre o livro, agora sobre o profeta. Então, a gente vê que existem poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequias. Não tem muitos relatos, não. Tudo que a gente sabe sobre Ezequias é o que está no livro de Ezequias, né? Não se encontra falando sobre ele em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Então, toda a informação que a gente precisar saber sobre Ezequias, aliás, sobre Ezequiel, né, está no seu próprio livro, como diz aqui, ó. Estão nos relatos entrelaçados das profecias registradas no livro. Então, fala aqui, ó, ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então, a gente vê aqui a identidade, o seu nome em hebraico é Yehezkel, né? Que quer dizer fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis, não aparece nas crônicas, não aparece em lugar nenhum mais, né? Somente no livro próprio do profeta Ezequiel. E os poucos que se sabe a respeito dele é que lemos no livro que leva seu próprio nome. Então, são alguns detalhes da vida pessoal, né? E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílicas, né? Do povo ali de Israel, né? Então, cadê aqui, meus amados irmãos? Deixa-me ver aqui. Cadê? Não foge, não se apaga, rapaz. Não se apaga. Então, passou aqui. Cadê? Então, né? Agora aqui a procedência. A procedência. Ezequiel, ele era de Jerusalém. Ah, meu Deus. Deu um probleminha. Meus irmãos. Deu um probleminha aqui, meus irmãos. Já era. Fogo. Todo. Bom, então vamos lá. Com relação aqui à procedência, né? A procedência do profeta. Ezequiel, ele era de Jerusalém, né? Ele pertencia a uma família sacerdotal, né? Assim como Jeremias, né? Ezequiel, ele pertencia a uma família sacerdotal. O nome do seu pai era Buzi, a gente pode confirmar isso em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, e ele foi levado para a Babilônia, né? Na primeira leva de deportados, isso foi no ano 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor ele levou Joaquim, né, do trono de Jerusalém, tirou Joaquim do trono de Jerusalém, e levando ele para a Babilônia e colocou ali Zedequias, seu irmão, no seu lugar. Isso a gente confere lá em 2 Reis 24, 10 a 17. E a gente vê também que Daniel,
ele estava, né, entre eles. A gente vê Daniel, capítulo 1, versículo de 3 a 6, e Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo. E já ele vivia entre os exilados, vivia no meio do povo, enquanto que Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Daniel estava no palácio e Ezequiel estava no meio do povo, né, do povo, profetizava em Judá, profetizava no meio do povo, né? Ezequiel profetizava no meio do povo, no cativeiro. Daniel servia ao rei Nabucodonosor na corte, né, no palácio, mas em Judá não ficou sem profeta, porque lá o nosso Deus ele tinha o grande Jeremias, né? Jeremias havia ficado em Jerusalém para profetizar ao povo de Deus ali, tá certo? Aqui o 3, né? Aí o 3 aqui vai falar sobre o Atalaia, né? O tópico 3 agora é sobre o Atalaia, né? A gente já viu sobre o livro, a gente já viu sobre o profeta, agora vamos ver esse ofício aqui de Atalaia, né? Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, talaat, lugar alto, né? A definição é lugar alto. E a sua função é descrita, né, no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículos 24 a 27, e também em Reis 9:17, né? Segunda Reis 9:17 ao 20. Então, é melhor ilustrada pela parábola, né? O Atalaia ela é melhor ilustrada por uma parábola que se encontra, né, em Ezequiel 33, de 2 a 6. Então, essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ou seja, o Atalaia ele vigia, né? Ele presta atenção no que está acontecendo e ainda profetiza, né? Ainda entrega a mensagem, né? Como é uma metáfora mesmo, né? O Atalaia ficava em cima do muro ali, né? Vendo se vinha o perigo, observando se vinha o inimigo, e quando vinha ele corria e ia avisar, né? Então, o Atalaia, a gente vê a definição, a gente vê aqui, né, o subtópico 2, o fim dos 7 dias, fala assim, ó, o profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. E diz que a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 a 28, há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo. Então, típico dos profetas, veio a palavra do Senhor, né? Os profetas sempre diziam, veio a mim a palavra do Senhor, né? Assim diz o Senhor, né? Então, são a confirmação de que Deus estava usando naquele momento. Então, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus em Ezequiel 1:26, né? Então entende-se que ele passou 7 dias para se recuperar daquela visão, né, do que ele viu. Aleluia. Então, passemos aqui no 4, né? No 4 aqui, sobre a responsabilidade, não é? Agora é concernente, né, com respeito à responsabilidade. Então, a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Então, é a nossa responsabilidade, né? O profeta, como atalaia,
tinha aquela responsabilidade, né, de profetizar, de avisar dos perigos, né? E hoje esses atalaias são quem? Somos nós, os cristãos, né? Os cristãos que anuncia as boas novas, né? Anuncia as boas novas e também anuncia os juízos de Deus. Juízo de Deus. Então, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades do cristão, as principais. A de anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim, né? Então, nós temos essas duas responsabilidades. A vigilância para permanecer até o fim e, além de cuidar da nossa própria salvação, ainda anunciar a salvação aos que ainda não têm, né? Então, são essas duas responsabilidades do cristão da atualidade. Então, aí o segundo fala a responsabilidade do ímpio, a responsabilidade do ímpio. Então, quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo Jesus, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. E isso está escrito, viu? A gente anuncia o evangelho, aí a pessoa não quer aceitar Jesus, pronto, ele agora já está com a responsabilidade, porque a ele já foi mostrado, né? Já foi anunciado, ele já não é mais inocente, né? Ele já está sabendo das coisas que irão acontecer. E a gente pode conferir isso em Atos, capítulo 18, versículo 6, Atos 20, 26 e 27, né? E Ezequiel disse, quem tem ouvido, ouça, né? Quem ouvir, ouça, né? Quem ouvir, ouça. Cadê aqui o outro aqui, ó? E quem deixar de ouvir, deixe. Ezequiel disse, né? Quem quer ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, né? Mas a mensagem, ela vai ser entregue, né? Se a pessoa ouvir e colocar em prática, amém, vai conseguir êxito na vida e salvação. Se não, mas já ouviu, já não é mais inocente. Então, a expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, lá em Mateus 11:15, em passagem paralela com Marcos 7:16, Lucas 14:35 e em Apocalipse 13:9. É uma fraseologia similar que vem de Ezequiel, e isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos, tá bom? Vamos ver aqui para a gente encerrar, né? Então, aí a gente vê aqui o 3, né? O 3 é o tópico 4, subtópico 3. A expressão filho do homem, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, filho do homem. Em hebraico, Ben-Adon, né? Ben-Adã, aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo de número 3. Então, nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, né? Então, está aí, a gente está vendo aqui a expressão, né? Filho do homem, e a gente viu também concernente à responsabilidade. Então, a gente encerra a aula de hoje, a lição de hoje, concluindo que o nosso compromisso diante de Deus é pregar, né? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e não converter as pessoas, né? Entendemos o que é aqui? Que o nosso compromisso não é de fazer as pessoas se converterem, e sim de fazer, e sim de pregar o Evangelho, né? De anunciar o Evangelho para as pessoas, né? Convencer as pessoas, fazer as pessoas aceitarem a Jesus, não é papel nosso. O nosso é somente de anunciar, tá bom? Então, Deus
que nos abençoe, né? Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao fim de mais uma aula. Fique com Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém? Até a próxima aula. Fica com Deus.